Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou diretor de teatro e dramaturgo. Esse vídeo tem um patrocínio da Secretaria do Estado de Cultura do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. E a gente vai falar sobre a construção e desconstrução da personagem para aprimorar o trabalho do ator. Eu espero que esse vídeo possa contribuir para que você, nos seus estudos, para que você possa aprimorar cada vez mais as suas técnicas na construção da personagem. Esses estudos foram feitos ao longo de muitos anos, com a Companhia Teatro Arte Dramática, desenvolvida através de muitas montagens e de muitos atores e participação de muita leitura com as técnicas do Stanislavski. A gente vai falar um pouco sobre o corpo físico do ator, as primeiras impressões que o ator deve ter para poder desconstruir a si mesmo, para poder construir um personagem. A gente vai usar essa metodologia. Eu não quero entrar aqui em caráter filosófico sobre a questão do ator, do corpo do ator e sua construção do personagem. Eu quero ser específico e falar que isso tem como base na construção da personagem. Então, assim, a gente vai aprender a desconstruir o corpo para poder construir o corpo, através de técnicas e alguns estudos e práticas que nós fizemos. Então, vamos nessa? Eu vou colocar algumas imagens também, eu vou ilustrar e vou tentar passar através de forma teórica como é que você pode ter um pouco mais de conhecimento sobre o corpo. A pergunta que a gente faz é sobre a importância do corpo do ator em cena. Algumas pessoas dizem que não tem importância, que o corpo não é da personagem, o corpo é do ator, mas existem técnicas que você pode construir uma personagem para que você possa mostrar isso para o público. Existem técnicas que te ajudam a construir uma personagem. Se você busca a construção da personagem, aconselhar a desconstruir o seu próprio corpo, a conhecer o seu próprio corpo, para poder tentar tirar os vícios e zerar, trazer o seu corpo num padrão zero, para que você possa, a partir do zero, não com seus vícios, e sim, mas com vícios que você possa construir através das suas emoções e dos seus objetivos, através da sua fé, aquilo que você acredita, na construção da sua personagem. Vamos nessa? Então sejam bem-vindos, espero contribuir. Se vocês quiserem deixar comentários aí, fiquem à vontade. Se eu puder responder, eu vou responder com o maior prazer. O corpo físico. Eu vou passar uma técnica para que ajude a você. É importante que você respire. É importante que você encontre um local silencioso, um local sem muito barulho, e que você deite o seu corpo no chão e que você perceba que suas costas, que a parte dorsal, a parte das suas costas encostem completamente no chão, através dos seus pés, os seus dedos, os seus braços. É preciso que você perceba que todo o seu corpo encoste no chão. A partir daí, eu vou pedir para que você respire e inspire diversas vezes, percebendo o seu corpo no espaço. Eu quero que você se olhe como se você estivesse do lado de fora. Eu quero que você respire e perceba o quanto o seu corpo ocupa esse espaço no chão, e através da respiração você vai relaxando cada vez mais. Uma técnica importante para você perceber o seu corpo no espaço também você pode fazer vários pontos no chão do palco ou no chão da sua sala, marcar mais ou menos uns 15 pontos com papel ou com giz e fazer diversos caminhos entre eles, caminhar através desses pontos para que você possa perceber a ocupação do seu corpo físico no espaço, e fazer isso de diversas maneiras, em diversos ritmos. Fazer isso de forma rápida, de forma lenta, de forma muito lenta, parar num ponto, respirar e continuar esse processo. Fazer isso diversas vezes, durante muito tempo, vai te ajudar a ter uma percepção do seu corpo no espaço. Ainda falando sobre o exercício de caminhar nos pontos, eu queria propor também para que quando vocês caminhassem através desses pontos marcados no chão, vocês se colocassem à disposição de ritmos diferentes. Vocês podem fazer esse exercício em grupo, que é interessante, mas ele também pode ser de maneira isolada. Você sozinho, você fazer o reconhecimento do espaço cênico através do seu corpo, caminhando através por esses pontos e fazendo ritmos diferentes, caminhando rápido entre os pontos, caminhando lento entre os pontos, caminhando lentamente até parar. Esse exercício é um exercício muito importante que você deve fazer num teatro que você vai fazer um espetáculo. Eu acho que você deve se familiarizar com o espaço cênico, marcando esses pontos, caminhando, entendendo, absorvendo o espaço físico, percebendo o seu corpo no espaço. Estes exercícios, essas técnicas,
que eu passei, que são algumas ao longo de diversas e centenas de técnicas possíveis para reconhecimento corporal e reconhecimento do espaço físico através do seu corpo, ele serve para que você tenha a percepção do espaço da caixa teatral, para que você tenha percepção de norte, sul, leste, oeste. É importante que você perceba todo o espaço cênico. Esse exercício de pontos no chão é muito importante nessa percepção, sempre que você for fazer um ensaio ou um espetáculo nesse sentido. Então, além dessa caminhada, fazer o exercício de expansão, que você se encontra dentro do espaço cênico, você imagina que o seu corpo expande, seu corpo vai crescendo, expandindo, ocupando todo o espaço da sala, do espaço cênico, e esse mesmo corpo depois você imagina que ele vai diminuindo, diminuindo e ficando pequenininho até o espaço cênico ser pequeno. É importante que você abra os braços, faça movimentos longos, movimentos pequenos, se reconheça. Ande, caminhe, cante, dance, faça vários tipos de exercícios. O corpo do ator, ele é uma peça importante nesse processo, é uma peça que ele precisa ter conhecimento, é parte importante do instrumento na interpretação, e esse processo serve para que você possa se conhecer. A base desses exercícios é a desconstrução, é desconstruir. Para você construir, é preciso você desconstruir o seu corpo. Para você construir o personagem, é importante que você desconstrua esse personagem que existe, que é você. Depois que você fizer esses dois exercícios, eu vou passar o exercício de envelhecimento. Então eu vou pedir para que você se coloque de forma reta, que você respire algumas vezes. Eu quero que você imagine que você vai envelhecendo. Eu quero que você feche os olhos, imagine que o seu corpo vai ficando pesado e cansado, e que a força da gravidade, quero que você imagine que a força da gravidade vai puxando lentamente o seu corpo para o chão. E através do passar do tempo, dos segundos e da sua respiração, cada vez mais que você respira, você sente com que a força da gravidade puxa o seu corpo para baixo. Então quero que você feche os olhos e imagine que a força da gravidade vai puxando o seu corpo para baixo. A sua respiração vai ficando pesada. Eu quero que você respire e a cada respiração o seu corpo vai se tornando pesado, cada vez mais pesado. Eu quero que você escute a minha voz, somente a minha voz, e sinta que o seu corpo vai ficando pesado e o peso é tão grande que você não aguenta e vai se agachando lentamente. Você vai respirando, é como se a idade fosse passando, como se o cansaço fosse chegando, como se as forças fossem acabando e você fosse cada vez mais indo para baixo. E você vai percebendo o seu corpo inclinar e você ficar cansado, cada vez mais cansado. Eu quero que você imagine, através da sua capacidade de criação, que você está construindo um personagem pesado, um personagem que vai para baixo, um personagem denso. E através dessa técnica eu quero que você pense de que forma que você pode pesar o seu personagem, de que forma, qual é o peso que ele tem. Se ele é leve, se ele é meio pesado, se ele é muito pesado. Isso vai interferir no seu corpo, na sua percepção de corpo e também em diversas outras formas, no seu pensamento e principalmente vai interferir também na sua voz. Leitura e processo de ação interna, voz. Importante, não preciso dizer da importância do hábito de leitura para praticar a dicção e a consciência através da leitura. O ator, é importante que ele leia cada vez mais, porque ele vai melhorar o seu vocabulário, vai melhorar a sua dicção e o seu pensamento na hora de entender o texto, na hora de interpretar o texto. Como base, a gente precisa entender o processo que é a voz. O que é a voz, né? Eu sempre digo que a voz é um processo final de um processo interno. A voz nasce a partir de uma construção emocional interna, de uma vontade, de um desejo, de uma expectativa de se comunicar com aquele que está te assistindo ou te ouvindo. Então, a fala é um processo final.
O ator não deve pensar na fala como um processo inicial. Quer dizer, ao ler o texto, automaticamente o hábito de ler, a gente faz uma prática de leitura, interpretação e fala. Mas o ator precisa entender que é importante que a fala do personagem, que o texto escrito pelo autor, se torne uma coisa natural, se torne um processo natural de entendimento emocional e de desejo através daquilo que ele quer e daquilo que ele observa dentro do texto. Então, a voz é um processo mental, é um processo de uma vontade, de um desejo que é expressada de uma forma física. Então, a gente vem de um processo mental, que é um processo interno, que é um processo que ninguém vê, só você consegue sentir. E a fala é o processo final, aquele que você tem o desejo e a vontade de falar. Então, por isso a importância de treinamentos de voz e de ritmo. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu praticava na companhia sobre voz e ritmo e aquecimento vocal, para que vocês pratiquem também, assim como o corpo, a voz, parte importante do ator. É importante que esse instrumento seja praticado e exercitado sempre. Então, o entendimento, a voz é um processo final, é um processo de emitir o som para poder ser entendido pelaquela outra pessoa que está te ouvindo ou te vendo. Então, é importante a prática desse processo através de uma técnica também chamada de visualização das falas. Eu chamava de análise ativa do texto. Então eu vou deixar primeiro um exercício de ritmo, vou deixar um exercício de áudio, de voz, de técnicas vocais, muito praticadas. E na sequência a gente vai falar sobre análise ativa dos textos. Fazer o volume, tá? Pá, chu, iuerere, chu, sirie, pá, chu, iuerere, chu, ok? Como é que é? Pá, chu, iuerere, chu, sirie, pá, chu, iuerere, chu. Os mais antigos passam a melodia e eles vão ouvindo. Vamos dividir as vozes em 5 volumes, tá? Volume, que é a voz baixa. A voz baixa, a corda vocal, ela vibra um pouco mais baixo. Não faça um sussurro. Sussurro é quando o ar passa direto pela corda vocal, ela não vibra. Pelas pregas ela não vibra. Ela tem que vibrar. Ela tem que vibrar, vocês vão sentir. Se sussurrar, sussurro não vai passar, vai dar calo e vai deixar você rouco. Então tem que vibrar a corda, falar baixo. Segundo volume, mais alto. Terceiro volume, terceiro, voz de teatro. Quarto, voz de teatro mais alto e 5 mais alto que puder. Voz de teatro é 3 e 4. É a voz impostada. Segura o diafragma. Então, procurar fazer esse exercício, né, com a postura reta, tentando usar mentalmente a figura do diafragma, que é a musculatura que suspende o seu pulmão. Para as mulheres já fazem isso com mais facilidade, porque elas já têm a respiração diafragmática por natureza. A gente já se força mais um pouco, tá? Vamos fazer mesmo? Pá, chu, iuerere, chu, Vamos lá? Pá, chu, iuerere, chu, sirie, pá, chu, iuerere, chu, sirie, pá, chu, iuerere. Ok? 1, 2, 3 e... Pá, chu, iuerere, chu, sirie, 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 pá. Todo mundo. iuerere, chu, sirie, pá, chu, iuerere, chu, sirie, pá. Vamos aos volumes. Primeiro volume. Sem sussurro. Nós vamos subir 5 escalas. Vamos à segunda. Terceiro volume.
chu seria pa, chu wele, 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 chu seria pa, chu Vamos descer. chu seria pa, chu wele, 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 chu seria pa, chu wele. Vamos falar agora de uma prática desenvolvida na companhia de teatro, lá na CTAD, que era análise ativa das palavras. É quase que uma magia. Depois que o ator compreende essa técnica e entende essa técnica, ele consegue dar com muito mais facilidade vida às palavras. Então, a gente primeiro vai pegar um texto, vai pegar um exemplo de um texto, por exemplo, com palavras. Todo texto é repleto de palavras. Como interpretar essas palavras? É preciso que você entenda que aquelas palavras foram... A gente primeiro vai fazer uma análise ativa fria, quer dizer, uma análise ativa sem fazer com que essa análise, essa interpretação do texto seja associada a algum tipo de personagem. Isso é um outro processo de construção. Primeiro a gente está desconstruindo, conhecendo o texto por si só, para depois passar a interpretar ele de acordo com a personagem que você está desenvolvendo. Então é importante que cada palavra ela seja visualizada e sentida. Então assim, como a voz é um processo interno, que você tem vontade, e depois dessa vontade é que você fala, com o texto de teatro é a mesma coisa. Se você decorar o texto, isso não passa de um ritmo que você associa de repetição e automaticamente você repete ele. É claro que no início do teatro, no início das aulas de teatro, no início de qualquer pessoa de teatro, a pessoa decora o texto, mas com o tempo ele vai aprendendo que esse texto ele precisa ser orgânico, quer dizer, você precisa sentir esse texto dentro de você para que você possa falar ele com naturalidade. Então, o processo de análise ativa consiste nesse estudo das palavras, que a gente pula esse processo e já vai diretamente fazer a análise das palavras. Continuando o processo de estudo de análise ativa do texto, eu vou usar como exemplo para que vocês entendam como é esse processo e como vocês devem fazê-lo no estudo dos textos. Eu vou dar uma frase aleatória, por exemplo, ontem eu fui ao cinema, assisti um filme muito engraçado e estava chovendo e frio. Ou ontem estava frio e chovendo e eu fui ao cinema assistir um filme muito engraçado. É claro que esse processo aqui, como não está no texto, é um processo que eu acabei de criar, é muito mais fácil para que eu consiga visualizar. O que eu quero que vocês entendam é que cada palavra tem um sentido e que cada palavra precisa ser enxergada, visualizada, projetada na sua cabeça, dentro da sua cabeça, da sua imaginação. Claro que ela parte de um processo interno, né, de uma vontade. Então, no momento em que eu falo ontem eu fui ao cinema, eu preciso entender que ontem, que é um passado, numa memória que eu me lembre, né, que eu consigo me lembrar, ontem eu fui ao cinema, eu tenho que saber qual cinema foi, onde foi, como era esse cinema, eu tenho que imaginar esse cinema, imaginar as poltronas e o momento que eu estava lá. Isso tudo quando eu falar a palavra cinema. Então é uma análise ativa daquela palavra cinema só, isolada, porque o cinema vai existir independente de qualquer outra palavra. Ontem eu fui ao cinema assistir um filme engraçado. Então assistir um filme engraçado. Então um filme engraçado, um engraçado, se ele teve graça, ou eu vou lembrar de alguma coisa que eu tive que me achou que estava engraçado para eu poder ter verdade na hora de falar, ou então ele não vai fazer sentido. Então é importante que você pegue cada palavra, visualize cada palavra para poder falar, fazer esse processo anterior, como se fosse um processo natural seu. Tudo aquilo que você vai falar, você sente ou você enxerga. Quando você fala, poxa, ontem eu vi um carro bonito, ou eu estou procurando um carro azul, você projeta esse carro na sua frente de forma tridimensional, você imagina esse carro. Quando você quer comprar alguma roupa, você imagina, vou sair hoje para comprar uma roupa azul, uma roupa verde. Você imagina
faz todo um processo de imaginação para poder falar ou para poder sentir esse processo. O processo de análise ativa consiste nisso, consiste em você aprender a ler este texto separando palavra por palavra, compreendendo o que ela quer dizer, imaginando ela e só falando ela quando ela se tornar um processo, esse processo emocional ou criativo da sua cabeça. Quando você fala estava frio, estava chovendo e frio, se eu não conseguir imaginar o dia de ontem chovendo com a rua toda molhada, essa palavra vai sair sem emoção. Se eu não conseguir imaginar que estava frio e que realmente estava frio, que eu botei um casaco por isso, essa palavra estava frio, ela vai sair sem emoção. Então o segredo de você melhorar a sua interpretação é você treinar sempre que toda palavra do texto, essa análise ativa, ela é feita para que você consiga dar a ela a energia necessária para que essa voz saia com verdade. E essa verdade, ela é tão mágica que ela vai sair com tanta naturalidade que as pessoas vão enxergar no seu olho aquilo que você está falando e na sua fala e possivelmente no seu corpo, porque ele está sendo construído de forma verdadeira. Eu vou também deixar aqui um vídeo sobre o exercício dessas técnicas de análise ativa, que a gente desenvolveu. Eu acho que é uma das técnicas, acho que todo ator que passou pela companhia fez esse exercício e pôde perceber a diferença na fala, né, nesse processo de desconstrução para poder melhorar a sua interpretação. Memória emocional. A gente vai falar um pouco sobre memória emocional. É um processo de uma das técnicas do Stanislavski, inclusive muito rebatida, muito questionada. É claro, porque quando a gente fala de memória, a gente está falando das nossas memórias afetivas, né? Aquilo que constrói o nosso ser faz parte do passado, de tudo aquilo que a gente viveu. E a gente vai sempre parar na questão emocional, na questão dos sentimentos, daquilo que você percebe, naquilo que você sente. Então, será que eu posso construir uma emoção? Sim, você deve construir uma emoção. Será que eu posso usar uma emoção minha e emprestá-la ao personagem? Olha, eu acho que se você conseguir enganar quem está te assistindo, o público, e ele não descobrir que aquilo é uma coisa sua, e sim da personagem que você está construindo, eu acho que é válido. Então, assim, acho que a preocupação do trabalho da memória emocional, do exercício de se praticar essas memórias, é também do autoconhecimento, né? Da construção do personagem, das características dele, mas principalmente da construção da sua construção pessoal. Então a memória emocional está associada àquilo que você viveu, àquilo que você sentiu. Mas ora, você vai ter que viver todas as sensações do seu personagem? Você vai ter que ser um assassino para vivenciar um assassino? Não. Mas é importante que você entenda todas as questões que levam aquele personagem a fazer aquilo que faz. É importante que você entenda todo o processo de memória afetiva, de memória emocional daquele personagem, que você construa essa memória para que ela faça sentido quando você estiver falando o texto ou entendendo uma palavra com base na análise ativa, que é o exercício de fazer a análise dentro do texto. Então, a importância disso é que você treine a sua memória emocional com exercícios. Um dos exercícios importantes que nós fazíamos na companhia é falar um texto de diversas formas emocionais, mas essa emoção era construída no seu interior, não era uma coisa superficial, uma coisa nas pontas, do que eu sempre falava, era uma coisa nas pontas do corpo, né? Não, é de dentro do coração. Diderot tem até uma frase muito legal que ele fala que as falas do comediante descem da cabeça e as falas de um ator dramático sobem do coração. Isso é verdade. Então você tem que entender que as suas falas nascem de um processo interno. E essas falas são causadas por uma memória, por uma vivência. E cada um é construído e as pessoas são diferentes através das histórias de sua memória. Quando que isso é importante na construção do personagem? Ora, você deve construir a memória emocional do seu personagem. Quando o ator é realmente artista, quando ele cria com base, claro, dentro do autor, dos objetivos daquele personagem, quando ele cria o seu próprio personagem através de sua sensibilidade, sua capacidade de poder fazer essa memória interna, essa construção interna do personagem se torna muito verdadeira. E é um processo, isso é técnico. Claro que tem gente que nasce com muita facilidade, mas a experiência que eu tive dentro da companhia de teatro é que é possível sim, através de muita técnica e de muito exercício, você ter boas cenas e boas interpretações. Eu tenho um vídeo que mostra um pouco desses exercícios dentro da companhia, eu acho que vocês vão gostar
de assistir. Acho que vocês vão gostar de assistir. Como você é má, eu ouvia sempre que sustentava que uma coisa errada era errada mesmo. Então eu aprendi a ficar calada e fui admirada pelas minhas belas maneiras. Depois aprendi a dizer o que não pensava. Desse modo eu estava preparada para entrar no mundo. Com raiva, mas perdeu a interpretação. Gostei não. Começou bem, mas foi caindo. Foi acalmando. É uma interpretação da interpretação. Uma frase. Como você é má? É uma interpretação dentro da interpretação. O próprio texto tem que estejar com raiva. Essa tem que ser com mais raiva ainda. É uma coisa que incomoda, que tudo está na sua cabeça. Você estava errada. Isso te deixava com raiva. Deixe que eu durma. Eu sei que acordarei, mas que seja o mais tarde possível. Oh, todas essas coisas que eu não conheço, que presinto apenas. Lembra-se quando éramos crianças? Chamávamos de maus quando despíamos a verdade. Como você é má. Eu ouvia sempre que sustentava que uma coisa errada era errada mesmo. Então eu aprendi a ficar calada e fui admirada pelas minhas belas maneiras. Depois aprendi a dizer o que não pensava. Desse modo eu estava preparada para entrar no mundo. Se você consegue executar a interpretação da palavra com raiva, não para, não. Deixe que eu durma. Eu sei que acordarei, mas que seja o mais tarde possível. Oh, todas essas coisas que eu não conheço, que presinto apenas. Lembra-se quando éramos crianças? Chamávamos de maus quando despíamos a verdade. Como você é má. Eu ouvia sempre que sustentava que uma coisa errada era errada mesmo. Então eu aprendi a ficar calada e fui admirada pelas minhas belas maneiras. Depois aprendi a dizer que não pensava. Desse modo, estava preparada para entrar. Um exemplo na prática sobre essa memória emocional dentro dos textos é que você, como eu falei anteriormente, que você deve pegar a frase, além de visualizar com verdade cada palavra e sentir o processo criativo dela de dentro de você, é preciso que você dê um corpo a ela. Então você vai usar uma memória afetiva. Por exemplo, você vai falar esse texto, que às vezes não é um texto que você tem raiva, e você vai buscar dentro de você a raiva e vai tentar ter um motivo para ter essa raiva para poder dar esse texto. Então você faz esse exercício falando esse texto com raiva. Depois você para, respira bastante. É importante sempre respirar muito, porque a respiração é muito importante em todo o processo, em todo exercício. Você deve agora falar o mesmo texto com muita alegria. Com muita alegria. Só que você deve buscar uma razão para estar alegre. Essa alegria, ela não pode ser de forma periférica. Ela precisa ser uma forma interna. Ok? Outra forma é fazer associações completamente sem sentido. Você pegar metade do texto com alegria, metade do texto com raiva e a outra metade do texto com carinho. E aí você brinca com essas formas de fazer esse texto através das suas memórias, nesse caso que a gente está fazendo aqui, das suas memórias. Quando você vai fazer uma cena com raiva, ora, você deve se lembrar de algum momento de raiva que você teve. É claro que isso não é um processo correto. O processo correto é fazer pensando no momento de raiva que o personagem teve. Se não é aquele momento agora, como ele aprendeu a ter aquela raiva.
como ele aprendeu a ser uma pessoa boa, ou uma pessoa ruim, ou uma pessoa invejosa, ou uma pessoa amorosa, ou uma pessoa sensível. Então, a importância desse exercício é que você pratique as diferentes emoções em diferentes possibilidades através da memória emocional. Vai ser, no fim, você vai perceber que é tudo dentro do seu sentimento. Todos esses processos, de corpo, de físico, de voz, tudo parte de dentro de você. Tudo de uma parte muito interna que se torna periférico. Nunca você deve partir de forma periférica. Você deve perceber se você está fazendo isso de forma muito periférica, nas pontas. Geralmente os atores não sabem o que fazer com as mãos, é porque o processo de construção está periférico. Se ele fizer um processo de construção emocional interno, essas mãos vão saber aonde vão ficar em cena. Último item, a gente fala de texto ativo. Eu chamava de texto ativo. Todo esse processo em que você vai construir a sua personagem, em que você já está com o seu texto decorado, em que você já tem esse processo de texto de forma natural, em que as palavras não são lembradas na sua fala com um texto, com marcador, aquele marcador amarelo, quando ele deixa de se tornar esse texto e já é uma resposta emocional, automática e construída através dos ensaios, dos processos de desconstrução do corpo, da fala e da voz, a gente já chama isso que você já está começando a interpretar. Então, texto ativo é quando você já consegue fazer todo esse processo que foi falado, de análise ativa das palavras, de visualização das palavras, visualização das falas, dessa visualização das falas, de todo o processo de corpo, de entendimento do espaço físico, do processo interno de início das emoções, da fala e do corpo, e do processo final, que é a fala ou uma ação. Né? Toda ação precisa de um motivo, de uma razão, para que você entre em cena, que você saia de cena. É importante que você tenha motivo. Nada você deve fazer no teatro, nenhuma ação você deve fazer sem que você pense. Nada deve ser automático. Se você perceber que você fez um movimento ou uma fala de forma automática ou periférica, treine esses sentidos internos. A partir daí, você vai estar começando a interpretar. Natural, de forma natural, mais emocional, mais linkada com os métodos e a técnica do Stanislavski. Quando você sentir que você está fazendo isso, você já pode começar a construir o seu personagem, a interpretação. A interpretação tem como base isso. Todo esse conhecimento de técnica dentro do ator é para que ele interprete, para que ele some na capacidade de fazer com que o personagem ganhe vida. Como dar vida ao seu personagem, né? De forma técnica. São esses processos, através de muita leitura, através de muito exercício, de muito ensaio. Eu sempre falo que o ensaio ele é muito mais divertido do que fazer a peça. Fazer a peça é a ponta do trabalho e começar os ensaios é o início. O processo mais gostoso e o processo de mais aprendizado e o melhor processo é o ensaio, é o meio do caminho. Não importa como será o final do caminho, o importante é estar caminhando, estar no meio do caminho. Então, valorizem os seus ensaios, valorizem as práticas de exercícios teatrais, valorizem essa prática de exercícios teatrais, amem o ensaio e não fiquem tão ansiosos para poder estrear um espetáculo, pois ele vai depender muito da qualidade da sua interpretação, do seu texto, vai depender muito de todo o processo de ensaio que você teve. Se ele foi rico, se ele foi importante, se você fez bastante leitura, se você discutiu bastante, se você fez as cenas inúmeras vezes. E a apresentação do espetáculo nada mais é do que a continuidade desse processo, e o aprendizado não para nunca. Nunca um personagem está pronto e nunca uma peça está pronta. Ela sempre está viva e sempre está em mudança, assim como a sua própria vida está sempre em mudança e aprendizado. A vida dos personagens, das personagens, também estão numa eterna e constante construção. Nunca pense que o seu personagem, a interpretação dele, está pronta, pois não está, porque o mundo ele se transforma e também é preciso que você passe essa transformação do mundo. Por isso que é legal quando a gente vai assistir uma peça 2 vezes, a gente sente emoções diferentes, como se fosse uma nova peça. Diferente do cinema, que fica de um jeito só, de um vídeo, o teatro tem a capacidade de fazer cada dia uma peça melhor, com melhores interpretações, com melhores textos, com melhores técnicas, análise ativa sempre, pesquisa, muito estudo, muita leitura. E eu desejo a vocês muita sorte, que vocês continuem fazendo teatro
e que se eu contribuir de alguma forma, eu já me sinto satisfeito de ter ajudado a vocês em algum entendimento. Vocês podem deixar mensagem aqui, eu vou ter o prazer de responder. Então eu quero agradecer a vocês, muito obrigado e espero ver vocês em próximos vídeos. Valeu? Um abraço.